Hoje eu trago algumas considerações a respeito do capítulo 4 do livro Encruzilhadas da Liberdade. Esse capítulo é intitulado O 13 de Maio e os Dias Seguintes. Tão importante quanto entender a ideia em que Walter Fraga Filho traz em seu livro, também é interessante saber um pouco sobre seus estudos, sobre suas formações e o que o motivou a escrever tal texto. A partir disso, a gente vai entender um pouco da biografia dele. Walter Fraga Filho é doutor em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, possui experiência na área de História com ênfase em História do Brasil e Império e se atenta a temas como Bahia, pobreza, escravidão, abolição e pós-abolição. No final do século XIX, o Recôncavo Baiano era considerado uma das principais regiões de maior valor econômico no nosso território, no território baiano em si. Isso por causa do fumo e por causa do açúcar, concentrando ali um grande número de escravizados. A partir daí, Fraga vai buscar refletir a respeito das celebrações, expectativas, embates, memórias construídas a respeito da abolição e o fim dessa escravidão dentro da Bahia, com foco no Recôncavo Baiano. Diante disso, nós podemos dividir o texto de duas formas: as preocupações dos senhores e as preocupações a partir dos escravizados. Então, bora lá. Um dos medos dos senhores de escravos era a ocupação de suas terras por parte dos escravizados, que agora libertos poderiam ambicionar voltar e tomar esses territórios. O medo a respeito ao futuro das relações de trabalho livre no Brasil, onde será também examinado por Walter Fraga sobre as persistências do escravismo na configuração das relações de trabalho no território baiano. O medo de se romper com as relações sociais estabelecidas antes do 13 de maio, a baixa produtividade em suas terras, que vai ser relacionado com o fim da escravidão, uma forma de culpabilizar o governo pela baixa produtividade em suas terras. Por fim, tentaram utilizar os incêndios nos canaviais para associar ao 13 de maio, tirando proveito da situação e tentando restabelecer suas formas de dominação. As preocupações dos libertos, os ex-escravizados buscaram se afirmarem livres, negando inclusive papéis antes inerentes à escravidão. O futuro do trabalho livre era tanto uma preocupação para eles quanto para os antigos senhores de escravizados. Os embates principais entre os senhores de escravizados e os recém-libertos seria justamente em se manter o direito ao acesso a roças de subsistência e, por fim, o direito de circular livremente pelas cidades. Enquanto os libertos buscavam esse acesso, os antigos senhores de escravos buscavam limitar esse acesso de circulação. Por fim, diante da observação de Walter Fraga, para os libertos, a única forma de se manter a liberdade seria a partir do acesso à terra, onde eles poderiam trabalhar e realizar comércio.